Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a hora que você vai estar vendo sair, como sempre. Hoje num cenário aí um pouco atípico, eu tava dando um treino aqui. Já tem um tempinho já que é uma pracinha, né? Que tem uns aparelhozinhos para usar do corpo. Aparelhos para livre, tipo de calistenia, né? Paralela, barra. Depois eu mostro pra vocês. Um tempinho aí sem gravar nada, porque eu peguei uma gripe brava aí essa semana. Pô, foi agoniante, uma gripe sinistra, tá? Do corpo. Foi bravo. Mas enfim, galera. Hoje, como sempre, uma troca de ideia. Depois dessa gripe, me veio um sentimento assim de gratidão. Primeiro por estar saudável, né? Que é uma outra coisa, você não estar saudável é uma complicação. Pelo menos pra mim é muito agoniante você estar com aquele sentimento de inutilidade, né? Você não tá sendo útil, sabe? Você tá mal. Mas eu fui trabalhar assim mesmo, na garra. Mas o sentimento que me veio foi depois, né? Um sentimento de alegria, de gratidão, cara, e até de orgulho, né? Por quê? A gente chega em um determinado momento da vida que a gente se cobra muito e ao mesmo tempo também a gente se cobra pessoalmente e às vezes a gente é cobrado também, né? Às vezes pela nossa consciência, pelas coisas que a gente vê na internet, pelos nossos familiares também, né? Mas esse sentimento ele me trouxe uma reflexão de algumas coisas que eu tenho muitas coisas para conquistar ainda com a minha família, pessoalmente, com a minha família, né? Mas eu já conquistei algumas coisas, né? Por exemplo, eu sempre, na minha fase adulta, claro, né? Então, eu sempre quis ter uma família e honrar minha família com isso, né? Ser pai. E eu consegui, né? Então hoje, graças a Deus, tenho 2 filhas maravilhosas, que são uma bênção. Tenho uma esposa também maravilhosa, linda, que me ajuda pra caramba, né? Então, nesse quesito família, eu já conquistei. Um outro quesito que eu também conquistei foi poder ter saído da comunidade. Hoje, exatamente hoje, dia 28, né? Dia 28, 29. Ontem, dia 28, teve uma mega operação no Rio de Janeiro. E acho que é da ciência de todos que o Rio de Janeiro parou, né? E eu cria de comunidade, estou acostumado com isso, com essas paralisações, com essas intervenções. Mas quando você está fora desse ambiente, né? Nada contra quem mora e quem ainda vive, porque às vezes não tem outra opção, né? E o papo aqui não é esse. Então, quando eu saí dessa comunidade e vim morar em outra cidade, moro de aluguel, não tenho casa própria, verdade, mas Deus me proporciona um trabalho que a gente consegue pagar nossas contas direitinho, graças a Deus. Mas isso não tem preço, por quê? Nesse local aqui mesmo que eu tô, né, para não levar muito tempo, eu não vou mostrar, mas tem uma pracinha logo ali atrás, onde minhas filhas podem, a mais velha pode vir trazer a mais nova sem problema nenhum, sem risco de tiroteio, né, sem esse perigo eminente, né? Então, se eu for pôr em pauta, né, eu me orgulho muito em Deus, né, primeiramente, que me deu essa força e essa sabedoria para tal coisa, mediante ao cônjuge que eu tenho, que é minha esposa, que ela que ajudou a abrir os meus olhos para esse sair da comunidade e viver uma novidade de vida, né? Até porque quando eu a conheci, que eu conheci Jesus e depois disso a gente saiu da comunidade, mas lógico, a gente não saiu de imediato. Saímos depois de mais ou menos uns 6 a 7 anos juntos já, fizemos obras na casa que a gente morava, né? Mas não tem preço, cara. Quando você paga um preço, e pra gente ter vindo pra essa cidade, foi um tiro no escuro. Sem trabalho, sem essa questão da casa própria, mas a gente conseguiu alugar, o proprietário confiou na gente. E a gente veio, cara. Passamos um perrengue, passamos.
mas a gente passava vários perrengues também na comunidade, né? Liga não, galera, que eu tô na rua, né? Então, som de buzina, de carro e tal. Então, dentro disso, a gente que escolhe na vida também os preços que a gente às vezes quer pagar, né? Muitas vezes as pessoas não querem pagar certos tipos de preço, mas pagam um preço de uma outra maneira, entendeu? De uma outra forma. É a gente que escolhe o preço que a gente quer pagar. Se eu fosse hoje denominar uma palavra sobre, seria orgulho, cara. Na boa, porque depois que eu saí da comunidade também, eu me tornei uma outra pessoa, cara. Sabe, um outro homem, na verdade, por assim dizer. Porque aqui a gente não tem família, familiares, né? Então é só nós. Então é correr atrás, entendeu? Quebrei muita pedra chegar aqui, antes de chegar aqui, conseguir de repente aí trabalhar de carteira assinada, onde tem um movimento na internet sobre a questão da CLT, né? De você trabalhar de carteira assinada. A gente sabe que o salário não é justo, né? Você trabalhar para os outros, é verdade, mas também nem todo mundo vai ser empresário, né, cara? E nada é fácil, mano. A gente que escolhe o nosso difícil, né? O caso é batalhar um dia para sair dela, mas a gente sabe que tem alguns serviços que te dão um pouco mais de tranquilidade para você se estabilizar financeiramente na sua vida. Ou seja, é melhor a pessoa viver de bico numa incerteza ou ela ter ali o seu salário numa certa certeza com alguns benefícios. Aí vale de cada um. Mas, para ser breve, né, se eu fosse trazer uma palavra hoje sobre, de reflexão para nós, como sempre, é de orgulho, cara. Você deve se orgulhar da vida que você está vivendo. Se essa vida que você está vivendo é digna de orgulho, tá? Não adianta também você estar vivendo uma vida complicada, ruim, né? Que todo mundo sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e você achar que tem orgulho disso. Lógico, algumas coisas você pode ter conquistado na vida, mas outras que talvez você saiba que você tenha que deixar de lado, você ainda não conseguiu. Como eu tenho várias coisas ainda que eu tenho que deixar de lado e não tem sido fácil, né? Mas a gente está na luta, a gente está na busca, né? Então, orgulhe-se, cara, da vida que você está vivendo, orgulhe-se do legado que você está deixando para os seus filhos. Se você é pai, isso é uma outra coisa que esse sentimento de gratidão e de orgulho me trouxe. Eu me sinto um bom pai para minhas filhas, sabe? Meu pai, dentro das limitações dele, ele foi um bom pai, né? Porque me ensinou a ser homem ali. Mas todos nós temos limitações. Mas eu me considero, talvez, um pai um pouco melhor do que o meu pai foi para mim. E isso é sem demagogia, porque acho que todo pai quer que o seu filho seja melhor do que ele. Eu quero que as minhas filhas sejam ótimas mães, entendeu? E que escolham bons pais para os seus filhos e bons maridos para os seus lares. Então, eu me ponho nessa posição também de bom marido, entendeu? Então, e não tem problema nenhum nisso, cara, porque você querer ser bom, né? Lógico que bom é só Deus, mas você querer ser melhor a cada dia implica em abrir mão de muita coisa, né? Então você escolhe o seu difícil e aquilo que você quer abrir mão, literalmente. Então, galera, a palavra de hoje seria essa: orgulhe-se, cara. Se você está sendo um bom pai, talvez melhor do que o seu pai foi para você, pô, se orgulhe disso, cara. Se você está conseguindo prover para sua família, orgulhe-se. Se você tem uma esposa, que você tem orgulho da sua esposa, que ela é maravilhosa, boa para você, orgulhe-se. Se você acha que ela ainda precisa melhorar alguma coisa, ajude-a. Melhore você primeiro também. Assim também para as mulheres, né? Provavelmente que possam ver esse vídeo também. Orgulhe de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa. Que hoje também tem uma questão muito complicada, né? As pessoas às vezes parece que não querem ser boas para as outras, elas querem ser boas só para si. Mas a gente melhora primeiramente com os outros, né? Quando a gente faz pelos outros. Então, orgulhe-se também, mulher, de você poder ajudar o seu marido, né? De poder ter um marido ao seu lado que te ajuda, que cuida dos seus filhos, né? Que cuida de você, que te ajuda no seu lar também, que é o provedor também. Honrem-se uns aos outros,
né? E orgulhe-se de, se você é um bom amigo, orgulhe-se disso também. Se você tem boas amizades, orgulhe-se disso, porque isso tudo é um plantio que você fez para sua vida também, né? Então, a palavra de hoje para nós é essa, breve, né? Tenha orgulho do que você está construindo até hoje. E se algo que você está pensando ainda, que você, pô, não construí nada, ainda não fiz nada, cara, o momento é esse. Para, reflete na sua vida, vê o que te paralisa e siga em frente. E pense que são pequenos atos que vão construir, né, ali grandes atitudes, né? Não comece pelo grande, comece pelo mais fácil, ou melhor, pelo mais difícil, mas que esteja ao seu alcance, né? Nas pequenas coisas, sabe? Se você tem um vício, vai abandonando esse vício aos poucos, entendeu? Se você tem dificuldade em certas áreas, vai a cada dia galgando ali um degrau por dia nessa área, entendeu? Mas não fique paralisado esperando também cair do céu ou esperando algo mirabolante, grande para poder acontecer, porque não vai acontecer, né? Então, e valorize suas pequenas vitórias também, entendeu? Então, o papo é esse. Depois eu vou trocar essa ideia também sobre pequenas vitórias, beleza? Então, hoje o papo é esse. Orgulhe-se, faça um retrospecto da sua vida e veja onde você está errando e orgulhe-se disso. Forte abraço, moça!